Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo, pessoal. Estamos começando aqui mais uma aula, a aula de número 5, né? Depois dessa pandemia, né? E depois da volta do recesso que teve aí no mês de abril. Então, pessoal, estamos aí voltando agora com a aula de número 5, certo? Que ela nós vamos ver aqui, equação de primeiro grau com duas incógnitas, certo? Esse conteúdo está na página 60 do livro de vocês, certo? E a gente agora vai começar a explanar sobre esse conteúdo de equação do primeiro grau. Pessoal, quando a gente fala em equação, normalmente vem à nossa cabeça a letrinha X, né? Porque a gente já sabe, né? Na maioria dos casos, nós resolvemos equações colocando a letra X. Lembrando que não é obrigatório ser só X, né? Nós podemos colocar qualquer outra variável, certo? Seja A, B, C, D, tanto faz, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aí na página 60, ok? A seguinte situação aqui, certo? Tem um exemplo aqui, pessoal, mas eu não vou explorar muito esse exemplo, não. Vocês vão ver, pessoal, que vai existir uma diferença entre a equação do primeiro grau, certo? Com uma incógnita, para a equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Você vai ver que vai existir uma pequena diferença aí, certo? Então vamos lá, pessoal. Dependendo, por que eu digo que vai ter uma diferença? Porque dependendo do conjunto numérico, nós podemos ter infinitas soluções, nós podemos ter uma solução, ou dependendo do conjunto numérico, nós podemos ter aí várias soluções que não sejam infinitas, uma certa quantidade de soluções, e também, dependendo do conjunto numérico, nós podemos ter nenhuma solução, certo? Então, na prática, vocês vão vendo aqui quando é que vai existir, quando é que não vai existir, se vai existir uma solução, se vai existir duas, certo? Então, vamos lá, pessoal. Tem um exemplo aqui, pessoal, na página 60, mas eu não vou seguir, certo? Não vou seguir esse exemplo aqui, não. A gente vai imaginar o seguinte, pessoal. Ó, eu tenho aqui, deixa eu só tirar o zoom aqui para poder expandir mais. Pronto. Vamos supor, pessoal, que eu tenho o seguinte. Eu sei que a soma de dois números, ela é igual a 10, certo? A soma de dois números é igual a 10. Que números são esses? Pessoal, se eu for escrever algebricamente, vai ficar da seguinte forma. Eu tenho dois números. Qual é o primeiro número? O primeiro eu não sei. Então, quando a gente não sabe, a gente coloca a letra X. Então, eu tenho a soma de dois números. O primeiro, eu não sei quem é, que é o valor de X. E o segundo número, eu também não sei qual é. Quem é? Então, eu vou colocar aqui Y. Então, perceba que aqui eu tenho a soma de dois números, ela é igual a 10, certo? Beleza. Aí vamos imaginar aqui. Se eu for puxar para o conjunto dos números naturais, certo? Se eu for puxar para o conjunto dos números naturais, colocando assim, ó, X e Y pertencente aos naturais. Se eu colocar isso, X e Y pertencente aos naturais, isso quer dizer o seguinte, que X e Y só pode ser valores naturais, certo? Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Esses são os números naturais, certo? Então, quando a gente for puxar assim, X e Y pertencentes aos naturais, então nós temos o seguinte, certo? É como se a gente tivesse o seguinte. Quem são os números que eu posso, que somado eles dão 10, né? Eu posso fazer assim, ó. X pode ser 0. Vamos colocar aqui, ó, os valores de X e os valores de Y numa tabela, certo? Então vamos colocar aqui numa tabela para poder a gente entender,
certo? A única coisa que eu sei é que x mais y tem que ser 10. Se x for 0, qual será o valor de y? Se a gente analisar, se x for 0, y tem que ser 10. Por quê? Porque 0 mais 10 é igual a 10. Se x for 1, a gente olha qual número que somado com 1 dá 10. Cara, a gente sabe que é o 9, porque 1 mais 9 é 10. Se x for 2, y é 8, né? Por quê? 8 mais 2 é 10. Perceba aqui, ó, os números que estão aqui, eles estão obedecendo a essa lei aqui, que diz que x mais y tem que ser igual a 10. Então, o valor que eu vou colocando em x, eu tenho que achar o outro em y. Esses valores, pessoal, é vocês quem vão colocar, certo? Se vocês quiserem, vocês podem atribuir valores para x e depois encontrar o de y. Aí fica a critério de vocês, certo? Continuando, pessoal. Aí perceba aqui que eu tenho, se x for 3, y é 7. Se x for 4, y é 6, né? Se x for 5, y é igual a 5. Se x for, por exemplo, 6, y é 4. Se x for 7, y é 3. Se x for 8, y é 2. Se x for 9, y é 1. Se x for 10, y é 0, né? Perceba aqui, ó, que todos os números, esse somado com esse, o resultado sempre é 10. Então perceba aqui que existem aqui, pessoal, ao todo 11 soluções no conjunto dos números naturais. Mas se eu puxar para o conjunto dos números inteiros, aí, pessoal, vai existir infinitas soluções. Por que infinitas soluções? Porque eu posso ter, vou colocar aqui só algumas, viu, pessoal? Eu posso ter, ó, se x for menos 1, y é 11, certo? Por quê? 11 menos 1 mais 11 é 10, né? Se x for 15, y é menos 5. Se x, por exemplo, for 20, y é menos 10. Se x for menos 30, y é 40, certo? Então perceba, pessoal, que dependendo do conjunto numérico, a gente pode ter aí, pessoal, infinitas soluções, pode ter algumas soluções, pode ter nenhuma solução, e pode existir aí também, pessoal, já disse infinitas, e pode existir uma solução, dependendo também da lei de formação, certo? Então, pessoal, a gente só trabalha com números inteiros e naturais? Não, a gente pode trabalhar também com os números racionais, ok? Agora perceba o seguinte, pessoal, perceba aqui que nas soluções eu encontro um par de números, né? Ó, aqui eu tenho um par, aqui eu tenho um par, aqui eu tenho um par, aqui eu tenho outro par, aqui eu tenho outro par. Quando a gente fala em par de números, a gente lembra, pessoal, de plano cartesiano, que é aquele par ordenado. Lembra daqueles pares ordenados que a gente encontrava os pontos no plano cartesiano, que é dividido em eixos perpendiculares, né? O eixo da abscissa e o eixo das ordenadas, que é o eixo de x e o eixo de y. A gente pode representar essas soluções no plano cartesiano, certo? O que é que acontece? A gente só lembrar, ó, por exemplo, se x for 1, qual é o valor de y? Aí o cara vai lá em y, ó, y é 9. Então a gente vai lá no ponto, ó, e coloca o ponto aqui. Se x for 2, qual é o valor de
Qual é o valor de y? Se x for 2, y é 8. Então nós temos aqui, ó, o ponto 2 e 8, certo? Perceba que essas soluções aqui a gente pode representar num plano cartesiano. Por quê? Porque aqui não dá o valor de x e y, e lá no plano cartesiano eu não tenho o par ordenado. Lembrando que o par ordenado, primeiro vem o valor de x e segundo o valor de y. Isso é um conteúdo lá do 7º ano que vocês viram no ano passado, certo? Plano cartesiano e a encontro dos pontos, certo? Então aquela ideia de plano cartesiano, em algumas situações a gente vai voltar para cá, certo? Perceba que um conteúdo puxa o outro, certo? Vamos aqui para outra situação aqui que tem no livro, onde tem assim, ó, exemplo 2, né? Exemplo 2. O exemplo 2, pessoal, tá na página 61, certo? O exemplo 2 diz assim, ó. Se vocês podem acompanhar, deixa eu dar até o zoom aqui, que é para focar aqui no... Focar aqui no livro de vocês. Pronto, exemplo 2, né? O exemplo 2 diz assim, ó. Arthur tem em sua carteira X notas de 5 e Y nota de 20, totalizando R$100. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal. Ele tem uma quantidade de notas de 5 e uma quantidade de notas de 20, só que ele não sabe que quantidade é essa. Ele só sabe que ao todo ele tem R$100. Certo? Ao todo ele tem R$100. Então, quantas notas de 5 e quantas notas de 20 vão ter aí para totalizar R$100? Então, a gente vai analisar o seguinte, ó. Se vocês perceberem, se a gente for representar aí algebricamente, nós temos o seguinte. Deixa eu espirrar aqui, pessoal. Eita, vontade de espirrar. Tô postando direto aqui do YouTube, aí não tem nem como pausar. Se eu espirrar aqui vai sair no vídeo aí. Mas não liguem. Então vamos lá, pessoal. Mas eu não tô com corona não, viu, pessoal? É só espirro normal mesmo. É que eu tô com o ventilador ligado aqui e ele tava com um pouquinho de poeira. Aí vamos lá, pessoal. Se a gente for representar algebricamente a situação, a gente sabe o seguinte, que ele tem notas de 5, ele tem X quantidade. Então a gente representa, ó, o valor não é 5 da nota, então a gente representa por 5x, certo? 5x, que é nota de 5, mais a quantidade de nota de 20. Então eu vou colocar 20, mas quanto é a quantidade de nota de 20? Eu não sei. Então eu coloco 20y. Entenderam, pessoal? Aqui, ó. 5x representa a quantidade de notas de 5. 20y representa a quantidade de nota de 20. Eu sei que se eu somar essas quantidades de nota de 5 mais a quantidade de nota de y, eu tenho ao todo aí R$100, né? A gente vai analisar aí, pessoal. Quantas notas de 5 e quantas notas de 20 ele pode ter aí, certo? Então vamos lá, pessoal. A gente vai analisar o seguinte. Primeira coisa, qual é o conjunto numérico que eu vou trabalhar nessa questão aí? Vamos parar para analisar. Será que existe 0,5 notas de 5? 0,5 representa metade. Será que eu tenho metade de uma nota de 5? A metade de uma nota de 5 é uma nota rasgada, dividida ao meio. Será que eu tenho? Não, eu não posso ter número decimal. Eu posso ter números negativos de nota? A gente sabe que não pode, né? Então, nesse caso, pessoal, a gente vai trabalhar somente com o conjunto dos números naturais, certo? Então, quando eu vou representar quantidades inteiras, certo? Eu represento pelo conjunto dos números naturais. Quantidades inteiras, isso se ela não for negativa, né? Então, eu represento por conjunto dos números naturais. Então, vamos colocar aqui algumas situações aqui, pessoal. Eu vou colocar em forma de par ordenado. Como assim par ordenado? Lembram que o ponto, quando a gente localizava pontos
no plano cartesiano a gente não colocava um par ordenado. Primeiro nós colocávamos o valor de x e depois o valor de y, né? Primeiro a gente fazia assim, é isso? Então vamos lá. Quais são os possíveis resultados? Pessoal, perceba o seguinte. Será que ele tinha aí 5 notas de 5? 5 notas de 5 formam 25. Para chegar em 100, falta 75. Eu consigo fazer o número 75 somente com notas de 20? Se vocês perceberem, não dá, né? Então, eu já sei que 25... que 5 ele não vai fazer parte do valor de x, certo? 5 não pode fazer parte do valor de x, porque se eu encontrar x igual a 5, eu tenho 5 vezes 5, 25, para chegar em 100 é 75, e 75 não divide por 20, então nesse caso não posso colocar 5. Vamos supor o seguinte, será que no bolso dele ele possui aí um exemplo, 7 notas de 5? Se a gente observar, 7 notas de 5 me dá um total de 35. 35 para chegar em 100, isso me resta 65. Só que eu posso formar 65 com notas de 20? Eu não posso. Então, perceba que toda vez que eu coloco uma quantidade ímpar de notas de 5, eu não consigo fazer essa solução. Então, a gente só pode obter aqui valor quando x é par, certo? Isso é uma análise, ok? Aí vamos observar o seguinte, pessoal. Então, ele poderia ter aí, pessoal, 2 notas de 5, certo? E quantas notas de 20? Ele poderia ter aí, ó, se eu tenho 2 notas de 5, 5 vezes 2 dá 10. Então, me sobra 10 menos 20, ou 10 menos 100. Isso vai me restar aí 90, né? Eu consigo fazer a quantidade 90 com notas de 20? Eu não posso. Então, perceba que ele não pode ter 2 notas de 5. Então, vamos tentar aumentar aqui para 4, certo? Se ele tiver 4 notas de 5, perceba que 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 100 dá 80. Eu posso formar 80 reais com notas de 20? Posso. Então, para formar 80, eu preciso de quantas notas de 20? Eu preciso de 4 notas de 20. Certo? Então, essa é uma das soluções. Se vocês perceberem aí, ele poderia ter aí, pessoal, ó, lembrando, quando vocês forem montar a solução, vocês colocam assim, ó, x e y igual, aí abre aqui as chaves, certo? E coloca os valores entre parênteses. Perceba aqui que ele poderia ter aqui também, ele poderia ter, deixa eu analisar aqui, 8 notas. Ele poderia ter 8 notas de 5, certo? Tendo 8 notas de 5 no bolso, ele vai possuir aí 40 reais. 40 menos 100, isso vai me dar 60 reais. Eu posso formar 60 reais com notas de 20? Se vocês perceberem, eu posso. Então vai ficar quanto? Vai ficar 3 notas de 20. Perceba, quando a quantidade de notas é de 5 vem primeiro e a de 20 vem depois. Perceba que se ele colocasse aí, por exemplo, se ele tivesse 12 notas de 5, ele teria 12 vezes 5, 60. 60 para chegar em 100, falta 40. Eu posso formar 40 notas ou 40 reais com notas de 20? Posso, colocando 2 notas, certo? Perceba também que ele poderia ter
16 notas de 5 e uma nota de 20. Por quê? 16 vezes 5 dá 80. 80 para chegar em 20, sobra 20. Ou para chegar em 100, né? 80 para chegar em 100, sobra 20. Eu posso formar 20 com uma nota de 20? Pode, com apenas uma nota. E aí, pessoal, vai fechar aqui meu conjunto de soluções. Por quê? Como ele disse que tinha as notas de 5 e notas de 20, então nesse caso, pessoal, se ele tinha notas de 15, notas de 5 e notas de 20, então eu não poderia colocar aqui que ele tinha 20 notas de 5. Porque se ele tivesse 20 notas de 5, perceba que 20 vezes 5 daria 100. E ia ter quantas notas de 20? Não ia ter nenhuma. Certo? Porque, então nesse caso, pessoal, como ele disse que tinha notas de 5 e de 20, então por obrigação tem que ter notas de 5 e notas de 20. Certo? O que eu quero que vocês analisem, pessoal, é só a construção das possíveis soluções. Certo? Aí vamos analisar, será que para a gente verificar, pessoal, se o número faz parte ou não da solução do conjunto, vamos verificar, será que o par ordenado, por exemplo, 10 e, deixa eu colocar aqui, 10 e 3, será que 10 e 3 faz parte dessa solução? Para a gente verificar se um par ordenado faz parte da solução ou não, prestem atenção. Se vocês estiverem resolvendo aí qualquer situação e pedir, verifique se o par ordenado é solução dessa equação. Se pedir para verificar se é solução da equação, vocês vão fazer o seguinte, ó. O primeiro valor não é o valor de x, então onde tiver x, você vai trocar por esse valor aqui. Então aqui em cima é 5x mais 20y. Então o que é que acontece, ó? 5, onde tiver x eu vou trocar por 10. Então vou colocar aqui, ó, 5 vezes 10, certo? Mais 20 vezes o segundo valor é o valor de y. Então eu vou colocar aqui, ó, o valor de y está sendo 3. Então aqui, ó, é 100. Para verificar se é solução ou não, prestem atenção. O resultado dessa conta tem que dar igual a 100. Se não der igual a 100, então esse ponto aqui não é solução, ok? Esse par ordenado não é solução. Então vamos verificar se vai ser solução ou não. Quando eu fizer aqui, ó, 5 vezes 10, 5 vezes 10 dá 50, certo? Agora eu vou fazer aqui mais 20 vezes 3. 20 vezes 3, 60. Isso tem que ser igual a 100. Perceba que se eu somar 50 com 60, isso me dá 110. 110 é igual a 100? Não. Então, perceba que deu diferente. Se são diferentes, então esse ponto aqui, ele não é solução. Ele não é solução da equação. Ok? Ele não é solução da equação. Então, pessoal, a aula de hoje é só isso, certo? Aqui em cima é para vocês... Essa primeira parte é para vocês entenderem que a equação com duas variáveis pode existir uma solução, pode existir nenhuma e pode existir infinitas soluções, certo? E algumas soluções. Essa é a primeira parte, ok? Vimos aqui que essas soluções elas podem ser representadas no plano cartesiano, certo? Depois disso, pessoal, nós vimos essa situação que é para a gente descrever as soluções, certo? Então, quando a gente quer descrever as soluções, a gente faz esse esquema aqui, certo? Sempre obedecendo a uma ordem, primeiro x, depois y, ok? Esse é o par ordenado. Aqui embaixo, que foi esse último momento, nós verificamos se um par ordenado faz parte ou não da solução daquela equação, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Até uma próxima aula. A atividade aí de vocês, pessoal, eu acredito que vai ficar aí na página
63, certo? A quinta questão, a quinta, a sexta, certo? E eu acredito aqui também, na próxima aula eu vou explicar para vocês o plano cartesiano, ok? Então, pessoal, até a próxima. Valeu!